Ler torna as pessoas muito mais preparadas para a vida, para o mercado de trabalho. Muita gente acha que não gosta de ler, mas é porque ainda não encontrou os livros certos. Quer dicas de leitura para você e para toda a família? Então fique ligado no nosso Clube do Livro. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a professora do ensino fundamental, Natália Barbosa, e a professora, atriz e contadora de histórias, Márcia Valença. Muito bem-vindas. Márcia, já quero que você comece mostrando a capa do teu livro, que é muito bonita e que é um livro que lembra muito a minha infância. Porque eu não posso fazer as coisas que quero. Conta um pouquinho isso pra gente. Pois é um livro da coleção Pequenos Filósofos. E uma criança vai instigar o avô por que ela não pode fazer tudo o que ela quer. E o avô, ao invés de sentar e explicar qualquer coisa para a criança, diz: na minha época eu brincava de polícia e ladrão. Vai brincar. O menino vai brincar e ele vai tendo encontro com a árvore, o balanço, a folha, a grama, o cartaz do portão. E ele se comunica com todos esses objetos e seres que ele vai encontrando. E no final ele continua com a mesma inquietação. Mas depois dessa vivência é que o avô vai dar uma resposta para ele. E qual é a pergunta dele? Permanece a mesma pergunta ou são várias perguntas? Permanece a mesma pergunta, mas ele vai se admirando diante desses encontros que ele vai tendo. Por exemplo, ele encontra uma árvore parada, ele diz: a árvore não pode sair, então ela não está fazendo o que ela quer. Mas depois vem uma folha que está ao sabor do vento e ele passa a achar que aquela folha pode ter vontade própria. E, além de ter vontade própria, executar o que quer. Até que ele percebe que é o vento que conduz a folha. Então, ele vai tendo diversos encontros. A cada encontro é um aprendizado diferente, mas a inquietação dele continua. Até que o avô, no final, dá uma liçãozinha de moral para ele. O avô, ele pede para o menino sair, vai brincar propositalmente, ou seja, com uma intenção. Fica claro isso no livro ou não? O livro não induz tenha sido de propósito, mas eu acho que vai da leitura de cada um. Para mim, foi a sabedoria do avô que colocou ele exatamente junto à vivência e não só a teoria, né? Eu vou ficar teorizando aqui com uma criança... Te explicar, né? Vai viver um pouco. Até porque, quando a criança tem essa... Ela é desafiadora, né? Como é o caso do meu filho, que ficou muito impactado com esse livro, inclusive despertou no meu filho o gosto pela leitura. Quando a criança é muito desafiadora, se você fica explicando e ela não percebe por ela mesma, talvez essa explicação ela não vai ser tão convincente quanto o fato de ter a vivência. Olha que maravilha. E você falando que esse livro despertou o gosto pela leitura no seu filho, e engraçado, não foi nada assim programado, ela vai falar isso, por isso eu vou começar o programa dessa forma. E eu comecei o programa exatamente dizendo isso, porque muita gente tem a sensação de que não gosta de ler, porque ainda não encontrou o livro certo, o livro que mexeu, né? Porque fica uma coisa muito assim, claro que os clássicos são os clássicos, mas as pessoas se sentem na responsabilidade, eu acho, que o não gostar de ler vem muito daí também. Óbvio que tem 1 milhão de motivos. Mas assim, não, eu tenho que ler um clássico. E aí, de repente, o cara vai ler um clássico e não gosta, entendeu? Não tem a ver com ele, não é a linguagem que ele está acostumado. Então, tem tudo isso na leitura. Qual o momento, quantos anos tinha o seu filho quando ele começou a se interessar pela leitura, pelo livro? 5 para 6, ele estava exatamente na fase de alfabetização, né? Decodificando o alfabeto, formando sílaba, letra e tal, mas ele rejeitava a maioria dos livros, não queria. Na escola dele tem um programa, toda semana tem um livro diferente, e os pais leem com a criança, e ele rejeitava tudo, até que esse livro bateu na mão da gente, porque ele é esta criança do livro. A identificação é o que a gente fala o tempo inteiro. Ele é a criança que o tempo todo diz: por que eu não posso fazer o que eu quero? Então ele tinha um interesse muito grande em descobrir o porquê que ele não podia fazer, tanto quanto o personagem do livro. E assim, o cara que escreveu, eu não sei pronunciar o nome, tá? Eu vou ler como está escrito, que ele é um filósofo da França, Oscar Brenifier. Eu desconfio que seja Brenifier. Sim, né? Também acho. Então, ele é um filósofo e ele lança sempre a mão do porquê.
que é exatamente a grande pergunta da filosofia. Sim. Que muitos querem Se não acabar fossem com a os filosofia porquês. na educação, né? Estamos aí diante dessas celeumas das matérias dentro do sistema educacional. Mas com o porquê dele, ele coloca o menino de mão dada com o ursinho. E o ursinho dialoga com ele o tempo todo. É o universo não concreto da criança, né? A relação abstrata e a relação de ânima, de dar vida aos objetos com que ele que fazem parte do universo dele. Então, estava tudo muito dentro da fase de desenvolvimento cognitiva e emocional do meu filho. Então, tudo isso contribuiu muito. E outra coisa que contribuiu, como a cada momento ele se depara com um personagem, tem hora que ele vai falar com o portão, tem hora que ele vai falar com a folha, tem hora que ele vai falar com o balanço do ladinho de cá. Identificação total. Que criança que não se identifica com isso, Exatamente. gente? Tem hora que ele vai falar com o balanço. Então, todos esses momentos que o menino vai falando, lá em casa a gente leu. Ele lia as falas do menino, o pai lia as falas do ursinho, e eu lia cada personagem que ele ia encontrando. Então a gente montou praticamente um teatro dentro de casa. Cada Olha um com seu que personagem. dica bacana para os pais que estão em casa. Que coisa gostosa. Porque às vezes os pais falam assim, Daniela, eu não sei brincar com meu filho. Né? Eu tenho muitos amigos e aí os amigos acabam... Né? Porque eu apresento esse programa há 4 anos, praticamente. Está fazendo 4 anos o programa. Então o pessoal vem conversar comigo. Por brinco de quê? Não saco esse negócio de videogame, não gosto, não tenho paciência. Olha que coisa bacana. Pois é, a gente brincou de teatro dentro de um projeto de literatura, né? Literatura com filosofia e absolutamente enquadrado no momento de desenvolvimento daquela criança que estava rejeitando a leitura. E dali para frente ele passou a ser outro leitor. Outro leitor. Perfeito, que legal. Então, experiência assim, que... absolutamente marcante, por isso, inclusive, eu escolhi falar desse livro hoje. Mas não só, é porque eu acho muito importante também impor. Existem limites. Apresentar os limites. Apresentar. Os limites existem. E as crianças, na minha concepção, precisam ter limites. Educar não é passar a mão na cabeça e deixar que a criança resolva toda a vida dela. Eu acho que existe uma lacuna entre a geração dos meus pais, que talvez impusesse muitos limites, e a geração do meu filho, que acha que tudo pode. Então, como trazer esse equilíbrio de ter o limite, mas o limite com consciência, com diálogo, com a vivência que o avô propõe para essa criança, né? Com certeza. Então, eu acho que é bastante importante. Nós vamos voltar nesse assunto. Vamos falando em transições, né? Fases da vida. A Natália trouxe um livro que tem tudo a ver com isso, porque a gente já comentou aqui da princesa, que as princesas não são legais. A gente fala, não, princesa não é legal, porque aí fica sempre o príncipe, o salvador, e a mulher tem poder, e tem poder mesmo. E aí outros falam assim, não, tudo bem, a gente sabe disso, mas a princesa tem o seu papel na história da vida da menina, porque inaugura várias etapas da vida da menina, etc. E tal. E aí você traz um livro que é uma princesa que o príncipe vira sapo, que beija o sapo. Me conta essa história. Exatamente. Mostra a capa. E o príncipe foi pro brejo, né, escrito pela Supa. E assim, eu vou vou ler um pedacinho do trecho, né, um pedaço que está atrás do livro. Quando beijou o sapo, a princesa achou que havia encontrado seu príncipe encantado. Será? E aí a primeira capa, né, assim, quando começa a história em si do livro, o príncipe e a princesa se casaram e não foram felizes para sempre. Olha só, né? que Então, desconstrução! Isso, né? A primeira desconstrução é aquela ideia que assim, a gente tem a história tradicional, que história da princesa que beija o sapo, da menina que beija o sapo, e ele vira príncipe e a torna princesa, né? E aqui a gente tem totalmente ao contrário. Primeiro, que se casaram e não foram felizes para sempre. Né? Que a primeira é aquela ideia de que para você ser feliz para sempre, você precisa se casar com um homem que seja um príncipe, né? E aí existe também uma concepção de que é esse príncipe na sociedade e do que é ser princesa. E eu particularmente gosto muito de trabalhar com esse livro porque ele vai trazendo uma desconstrução desse lugar de príncipe e desse lugar de princesa, mas acima de tudo ele também traz uma questão do empoderamento feminino,
Porque, assim, Perfeito. ao longo da história, né, eu vou só folhear, Claro, o conta pra príncipe, gente. ele vai se tornando um sapo, né? Ele vai tendo comportamentos ruins com a princesa, Aham. né? Ele Porque ocorre em muitos xinga casamentos, não é ele isso? xinga a princesa. Que eu tô achando, deixa eu só fazer um parêntese, que eu tô achando fantástico nesse livro, é que começa inclusive com o casamento. Isso. Porque geralmente os livros, no final é que é o casamento. Gente, que fantástico. Porque o casamento seria sinônimo da felicidade. Isso, né? exatamente. E aí ele xinga a princesa e assim, é legal porque as crianças, elas vão reparando isso. Vi esse livro na Bienal e aí eu logo, né, falei assim, vou comprar e vou levar para as crianças. A princípio, eu só tinha ficado muito empolgada com a história. Aí depois eu fui analisar melhor as imagens e assim, e nem precisa. Assim, precisa, porque assim, o professor tem que analisar muito bem as imagens de um livro, né? Tem um livro por completo. Mas as crianças, elas vão reparando esses detalhes. Então, eles mesmos falavam, tá virando um sapo. Então, assim, eles xingavam, falou um palavrão com a princesa, né? Ele começava a virar um sapo. Ele roncou. E aí aqui, ó, percebe né, a mão? Já como tá, é que a mão já tá aham. virando um sapinho. Ele arrotou na mesa. E aí já ficou verde. E aí a princesa colocou um vestido bonito e ele não reparou na princesa. Olha. Né? Não toma banho. Maravilha. E assim, Literalmente, ele vai se vai. animalizando. Isso, ele Aham. vai. E assim, tem uma parte que eu acho que é uma parte muito forte. Que ele dá em cima de outras mulheres na frente da princesa. Olha que com a princesa ao lado. E aí, quantos esse livro é relacionamentos tudo, gente. abusivos que a gente acaba tendo. E aí, por Claro. fim, ela manda ele pro brejo, e aí ele vira um sapo, né? Ela se cansa e ele vai pro brejo, né? E fala assim, até que um dia a princesa se cansou, e o príncipe pro brejo voltou, ele volta pro brejo. E ela, assim, a história das crianças. Mas coitada da princesa, ela vai ficar triste, vai chorar. Não. Todos tiveram um final feliz. E ninguém reclamou. E ninguém reclamou, né? A princesa, o final Perfeito. feliz dela foi dormindo. Né? Foi descansada, Descansar. sozinha, sem ninguém pra perturbar. Exatamente. Então, assim, a ideia, desconstruir essa ideia de que eu preciso, né, me casar com um homem para ser feliz, né? Eu preciso de um outro que vai me tornar a pessoa mais importante e é dela que eu tenho que sobreviver. Destrói, né, essa ideia do relacionamento perfeito e de achar que você deve se manter nesse relacionamento para manter os estereótipos. E aí, quando eu começo a abordar com as crianças algumas coisas, ouço relatos, meu pai já bateu na minha mãe. Eu já... E assim, as crianças levam isso de forma para a escola, numa roda, começam a falar. Os meninos começam a perceber assim, então certas atitudes não é boas, né? Não são legais Não são de ter. legais. Porque, na verdade, muitos comportamentos são estimulados ou apoiados, vamos dizer Isso. assim, na sociedade. Por exemplo, o homem pode olhar... É do homem, é instinto do homem. O instinto Quando outra pode mulher... até ser, mas o respeito fica onde, né? Não, Exatamente. que instinto é esse, gente? Sabe? Instinto do homem olhar... Né? Se fosse instinto do homem olhar toda mulher, nenhum homem ia gostar de homem. Como é que é isso, instinto? Exatamente. Que instinto é esse? Então, assim, é respeito, claro, a gente está falando de respeito. E assim, o que me chamou também, né, a atenção e a vontade de trazer esse livro, por 2 episódios, né, assim, não 2, porque a gente tem a cada minuto uma mulher no Brasil sendo espancada, sendo agredida, sendo violentada. E aí a gente vê esses casos e observa isso, e as crianças estão nesse meio, né, a gente... Às vezes pensa nessa coisa de que criança não entende, ou que criança não faz parte do mundo infantil, mas faz parte. Porque assim, o cara que hoje espanca uma mulher, o cara que hoje, né, faz um assédio, é o cara que foi criança um dia. Exatamente. E que um dia foi criado em uma perspectiva e dentro de um meio social em que isso era normal, né? E que é normal mesmo agredir a irmã, né? Que é a irmã que tem que lavar a louça e arrumar a casa e ele fica sentado jogando videogame, que ele pode falar mais alto com a irmã, com a mãe sim, e ela que tem que respeitar e ficar quieta e ouvir porque ele é o irmão.
Então, assim, são coisas que são construídas dentro de uma naturalização que vai tornando a pessoa, quando cresce, a se tornar agressiva, a se tornar achar que está acima da mulher por ser homem, né? E acabar se tornando um bandido, Isso, possivelmente. exatamente. É tão interessante porque, assim, a gente tem ouvido tantos relatos de mulheres espancadas, tantos relatos de mulheres mortas, vítimas de violência. E essa formação é fundamental. Eu ouvi há pouco tempo de uma moça que eu conheci numa circunstância na rua. E ela começou a me contar que eu tenho essa coisa das pessoas me encontram, começam a me contar um monte de coisa. Do nada mesmo. E aí ela me contando, e ela contando que o ex-companheiro dela, com quem ela estava vai, não vai, volta, não volta, bebia muito, e esse era o problema dele. E aí, numa das vezes que ele bebeu, ele queria a chave de casa, alguma coisa, e ele pegou ela pelos cabelos e bateu a cabeça dela. E ela falando, não, foi a bebida. Eu falei, gente, não foi a bebida. A bebida, ela só aflora o que já está dentro de você. Poxa, não deixa isso acontecer. Não, esse cara não é legal. Olha, essa foi a primeira vez. Vai ocorrer uma segunda vez, entendeu? Olha pra isso. Não, mas é porque ele tinha bebido. E as mulheres pensam muito assim, que a bebida só libera algo que já está dentro de você. Ela não te incorpora um outro ser. Do cesteiro, né? Que faz um cesto, faz um cento. É claro. Porque depois que deu a primeira pancada, a primeira violada no seu direito, né? No seu ser. E que não é só física. Pois é, a primeira vez que ele te violou de alguma maneira e você permitiu, vai acontecer sempre. Então, o livro é muito bacana porque ele vai se animalizando literalmente. Cada coisa absurda que ele comete vai se tornando animal. E a gente fala tanto em humanização, né? Que a gente tem que se humanizar. E se humanizar nada mais é do que isso, do que procurar cada vez mais evoluir, né? Se construir uma pessoa melhor e construir uma sociedade melhor, mais humanizada, mais humana. E ele não, ele vai se animalizando. Fantástico, fantástico, fantástico. E aí eu quero saber de vocês isso. Essa educação que vocês tiveram, por exemplo, tinha muito a ver, como é hoje as meninas também, apesar da gente ter, mesmo a gente tendo livros como esse, que vem a coisa do homem, que é a salvação, não sei o quê. Isso atrapalhou um pouco a vida de vocês, os relacionamentos de vocês, trouxe frustrações. Queria ouvir um pouquinho os relatos de vocês a respeito dessa imagem construída da princesa, salva pelo príncipe. O primeiro relacionamento, assim, né? Tive dois relacionamentos, já tive não porque o outro eu ainda estou nele. Mas o primeiro foi um relacionamento longo, em que, de certa forma, eu acreditava que aquela pessoa era certa, né? Aquela ideia do casamento, nem tanto pela minha mãe, porque assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que disse para mim, para minha irmã, que nós deveríamos ter o nosso trabalho, deveríamos ser independentes, e que o casamento seria algo a mais, né? Mas não a essência, né? A sua essência. Mas a gente não é só cercada de mãe, né? A gente é cercada de pai, de tios, de amigos, de família. Tem a questão da religiosidade que, nesse aspecto, pesa muito. Então, de certa forma, eu fui influenciada. E aí, assim, eu acho que o primeiro relacionamento tem muitas coisas que, talvez, de ter insistido, não deveriam, mas muito nesse pensamento de acreditar no príncipe. E que, assim... Ali insistindo naquilo, em algo que não era para ser, em algo que não estava me fazendo bem. E aí até que eu consegui romper, né? E terminar esse ciclo. E aí as leituras, o estudo, e você vai conhecendo outras pessoas, frequentando outros espaços, ajuda a desconstruir não só a ideia de príncipe e princesa, mas a ideia de eu não preciso do outro para ser totalmente feliz. O outro, ele transborda você, né? Eu acho que ele talvez complementa em alguma coisa. Mas você também, assim, você não tem que estar predestinado a isso. Pois é, eu acho que o mais importante dessa história toda foi um ponto que ela disse que esses adultos que agem dessa maneira um dia foram crianças, né? Então é na criança que a gente tem que focar. Eu fui uma criança com 3 irmãos mais velhos do que eu. Então, muitos conceitos assim passados de que os meninos tinham determinados privilégios, mas eu era da pá virada, então os privilégios iam vindo e eu ia desconstruindo aquilo tudo. Então assim, eles iam pra rua jogar bola, eu não podia jogar bola porque era 6 horas da tarde, a hora que os outros meninos
mais velhos saíam da fábrica, então 6 horas era a hora de todo mundo recolher. E era a hora que eu fugia para jogar bola, porque minha mãe me viu não jogando bola o dia inteiro, era a hora que eu fugia para jogar com os mais velhos. Óbvio que eu não sabia jogar, não acertava nada, mas estava ali rompendo de alguma maneira. E essa, talvez por ter tido 3 irmãos mais velhos, então eu carreguei comigo uma necessidade de sempre estar tendo que romper com alguma coisa nesse universo masculino, entende? Me colocar, me posicionar. Quer dizer, você já chegou revolucionando tudo por conta dessa vivência. Talvez que legal, por ter percebido de cara que ou eu chuto esse balde logo, ou então eu vou me afogar na água que está ali dentro, porque são 3 acima de mim. E aí, contraria também um pouco isso aí, né? Por que eu não posso fazer determinadas coisas? Por que eu não posso fazer algumas coisas? Tem tudo a ver com o livro que você trouxe. Quer dizer, tem o limite, mas também tem os limites que precisam ser respeitados, mas tem os limites que precisam ser rompidos. Maravilha. Especialmente aqueles que traduzem de alguma maneira em inferiorizar alguém. Seja uma questão de gênero, seja uma questão de cor, seja uma questão de hierarquia num local de trabalho, seja lá o que for, né? Ou até uma hierarquia familiar. Do momento que você está ferindo o outro, está diminuindo o outro, está considerando que o outro é menos que você, alguma coisa está errada em qualquer tipo de relação. Não preciso falar mais nada. Programa encerrado com esse pensamento. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigada pela participação. Tragam sempre livros deliciosos como esses. Sucesso, parabéns pelo trabalho. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Era uma vez uma menina que morava na beirinha da praia. Ela adorava bordar. E ela bordava as estrelas do céu, as estrelas do mar, os dias felizes daquela vida que ela levava. Um dia, as estrelas do céu viram aquele bordado tão bonito e convidaram a menina para morar no céu. Ela então fez um fio comprido e foi subindo, subindo, subindo. E até hoje ela mora lá. Sabe o que ela faz? Tece lindos dias de sol.